Bom dia, amigos. Vamos ao nosso ler Forma Ideal de Prazer, hoje, dia 26 de janeiro de 2022, já encerrando o primeiro mês do novo ano. A poesia portuguesa, que pelo espaço ressoa, dentre tantas outras belas, é a de Fernando Pessoa. Que coisa maravilhosa! De fato, tantos outros poetas e escritores renomados fizeram a nossa literatura, ou a literatura portuguesa, a literatura mundial. Mas a poesia de Fernando Pessoa é algo transcendental. Estivemos lendo a sua biografia e os seus biógrafos e estudiosos, todos são unânimes em dizer que ele era uma pessoa completamente diferente. Teve uma infância difícil, o pai faleceu, ele ainda muito criança, a mãe casou-se novamente, foi nomeado para trabalhar na África do Sul e eles tiveram que deixar Portugal e foram para lá. E ele teve toda uma vivência difícil de início de estudos, de carreira, mas ainda assim sempre com aquele sentimento, vamos dizer assim, diferenciado, porque ele era uma pessoa muito sensível, muito delicada, assim, no sentido de analisar as coisas, analisar a vida, analisar os acontecimentos próprios da vida, como também acreditar. Ele era muito voltado ao ocultismo e ao misticismo, quer dizer, ele vivia num mundo físico, material, mas também com a mente sempre elevada, buscando coisas diferenciadas e sensíveis, delicadas até fora da coisa física. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa no dia 13 de junho de 1888 e faleceu também em Lisboa, depois de idas e vindas em outros países, vivendo em outros países. Ele faleceu em Lisboa no dia 30 de novembro de 1935, com 47 anos de idade. Foi internado assim como uma cólica hepática e de um dia para o outro ele faleceu. E ele dizia assim: se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Olha que coisa maravilhosa. Ele escreveu isso como Alberto Caeiro, que era um dos seus heterônimos. Esta colocação dele está no Poemas Inconjuntos da revista Atena, número 5, de fevereiro de 1925. Então, ele mantinha inúmeros heterônimos, mas os mais conhecidos e mais visíveis na sua obra e na sua vivência são estes: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E ele mantinha correspondência com essas três personagens, que não era nada mais, nada menos do que ele mesmo. Escrevia para Alberto Caeiro e Alberto Caeiro lhe respondia. Mas era ele dentro de uma outra vivência, que hoje até com os estudos espiritualistas e tudo, entende-se que poderia ser até amigos invisíveis, né? Que só ele conhecia, só ele mantinha contato, só ele mantinha. Mas acontece que naquela época era muito extraordinário, era muito assim, taxado como uma biografia que li há um tempo atrás, que até a própria família taxava-o como louco, como alienado, e
e queriam interná-lo. Aliás, teve uma época que ele estava tão voltado para estas coisas que ele mesmo desejou ser internado numa clínica de repouso para tratamento mental. Mas acontece que isso era espontâneo nele, isso era natural. Então ele mantinha estas cartas, estas correspondências e estas vivências maravilhosas. E eu estava falando sobre esta biografia em nossos concursos da Academia de Letras e Artes de Araguari. Tínhamos todos os anos nas poesias e nos trabalhos que vinham para a concorrência uma pessoa que residia em São Paulo, era uma pessoa muito culta, muito inteligente, e essa pessoa era sempre premiada nos nossos concursos, em textos ou mesmo em poesias. Ele se chamava João de Carvalho. E eu tenho particularmente várias cartas que nós trocávamos fora dos momentos de concurso, das épocas de concurso. Então, esse amigo, João de Carvalho, escreveu uma biografia muito bem elaborada de Fernando Pessoa e publicou um livro que se chama Fernando Persona. E concorreu ao prêmio em Lisboa, lá em Portugal, um prêmio de literatura, e ganhou o primeiro lugar. E ele esteve lá em Lisboa para receber o prêmio e tudo mais, muito, muito importante, muito interessante. E quando ele veio para receber a sua premiação no nosso concurso, ele trouxe de presente para nós, e inclusive para mim, ele autografou um exemplar deste Fernando Persona para mim, e eu li com muito carinho e com muita atenção, muito bem escrito, e narra fatos interessantíssimos da vida de Fernando Pessoa, como poeta, como literato, como inventor, como astrólogo, enfim, ele era uma pessoa com diversas personalidades no sentido da criatividade. E Dr. João de Carvalho foi muito feliz na sua colocação, tanto que ganhou o prêmio de literatura lá em Lisboa com essa obra. E nessa obra ele conta mesmo desses momentos de insegurança, de tristeza de Fernando Pessoa, e a gente chega à conclusão de que, além da sua cultura, porque ele falava o inglês e escrevia perfeitamente na língua inglesa, ganhava prêmios com seus trabalhos em língua inglesa, e a gente não pode deixar de conhecer, pelo menos superficialmente, como é o meu caso, né? A gente está falando de uma personalidade dentro deste comentário que eu faço semanalmente. Eu não poderia deixar de fazer o comentário de Fernando Pessoa. Então, as frases famosas, ele tem frases famosíssimas. Há poucos dias eu li uma frase dele que me encantou, porque ele disse que a arte é simplesmente a confirmação de que a vida por si só não basta. Vamos analisar rapidamente essa frase. O que é a arte? A arte é a elevação da alma. Ela tem um campo vastíssimo: música, teatro, poesia, canto, e assim vamos. A arte compõe tudo isso, a pintura e a pessoa, a oratória, vamos nos lembrando e vamos falando. Então, essa arte, como Fernando Pessoa designou, é uma coisa importantíssima na nossa vida que a gente busca, porque a grande maioria das pessoas sempre tem o dom de algum destes talentos. E se não, pelo menos a leitura de bons livros, a leitura de alguma coisa. A pessoa não passa ilesa na vida sem a busca de alguma coisa relativa às artes.
Então, o que seria a vida por si só? Dia, noite, trabalho, canseira, doença, não, aquele mesmismo, né? aquela mesmice diária, né? A pessoa precisa ter alguma coisa que eleve a sua alma, a sua sensibilidade. Então, foi por isso que ele disse, a arte, por si só, é a simples confirmação de que a vida por si só não basta. Nós precisamos de alguma coisa mais. E isso é muito interessante, a gente conhecer essas frases. E ele tem assim, frases sobre todos os assuntos e versos, trovas como aquela que a gente conhece e é muito famosa, né? O poeta é um sonhador, vive tão completamente. Vamos ver se a gente consegue aqui. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Essa trova, esse verso é muito citado, muito conhecido. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Agora imaginem vocês que me ouvem, uma pessoa pensar numa coisa dessa. Então, dizem que a poesia é a forma dos sofredores escreverem, né? Externarem seus pensamentos, os seus sentimentos, sua dor, sua mágoa. E dizem que os grandes poetas e as grandes poesias nasceram de momentos dolorosos dos seus autores. E aqui nesse verso de Fernando Pessoa, nós podemos presenciar e perceber isso mesmo, porque é demais o que ele sempre escreveu. Então, a gente fica encantada, eu fico encantada com as leituras que faço de Fernando Pessoa. E ele, na sua literatura, nas suas obras, é interessante que eu vi numa dessas pequenas pesquisas que fiz, alguns autores estudando a obra de Fernando Pessoa descobriram não só esses 3 heterônimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, não só esses 3, mas centenas, dezenas e centenas de outros. Ao longo do tempo, os estudiosos e os pesquisadores da vida de Fernando Pessoa descobriram tantos outros heterônimos com os quais ele convivia. E para falar a verdade, meus amigos, particularmente, eu jamais vi em outro autor, nacional ou estrangeiro, alguma coisa dessa natureza como Fernando Pessoa vivenciou com esses seus heterônimos, que eram pessoas invisíveis para todo mundo, mas para ele eram amigos. E para falar nisso, vamos encerrar o nosso comentário sobre Fernando Pessoa, muito simplesinho diante da altura que é este personagem, mas quero deixar aqui a minha reverência, a minha homenagem, a minha atenção e amor à sua obra. E ele certa vez escreveu, aliás, ele escreveu uma frase fazendo uma pergunta, que é justamente que eu vou falar no nosso final, quase que justificando a sua vida de escrever para pessoas invisíveis, escrever para heterônimos e viver como ele viveu, né? E falecendo
tão jovem, porque 47 anos poderia ainda ter uma vida pela frente, deixando ainda um cabedal muito mais extenso do que deixou. Ainda assim, agradecemos a Deus por termos tido um Fernando Pessoa maravilhoso em Portugal e no mundo, para todos nós. E ele fez essa pergunta: com uma falta de gente coexistível como há hoje, que pode um homem de sensibilidade fazer, senão inventar os seus amigos e quando menos, seus companheiros de espírito. Vou ler novamente porque é uma frase muito importante e eu perdi um pouco aqui da escrita. Com uma falta de gente coexistível como há hoje, que pode um homem de sensibilidade fazer, senão inventar os seus amigos, ou, quando muito, seus companheiros de espírito? Fernando Pessoa escreveu isto bem antes do seu falecimento. Quer dizer, era quase uma justificativa da sua vivência com seus heterônimos, né? Quer dizer, o que ele pode fazer? Fisicamente, ele não tinha tantas pessoas ou companheiros coexistíveis. Coexistíveis. O que ele quis dizer com essa palavra? Eu entendo que seria uma pessoa de sensibilidade mais ou menos como a dele para poder conviver, trocar ideias, conversar, trocar cartas, como era o caso na época, senão inventar amigos e companheiros de espírito. Quer dizer, era só com o espírito dele, com a alma dele, porque as outras pessoas não viam estes heterônimos, não conheciam essas pessoas. Que coisa maravilhosa. Então, é uma sensibilidade tão grande, é uma pessoa tão diferente dos moldes materiais que a gente acaba se rendendo à sua obra, ao seu trabalho, à sua personalidade. Que ele receba onde estiver a minha atenção, o meu carinho e a minha homenagem desta manhã. Fernando Pessoa, a poesia portuguesa que pelo espaço ressoa, dentre tantas coisas belas, a de Fernando Pessoa. Grande beijo e até mais.